O empresário voltou para casa antes do previsto, e o que flagrou entre sua filha e a faxineira mudou tudo para sempre. Renato parou na porta, onde Alice cantava com um violão na frente do microfone, sorrindo de um jeito que ele não via fazia 18 meses. E Solange, de uniforme azul, olhava para ela com um cuidado que ninguém tinha tido. A pasta caiu no chão do corredor, e Renato não se moveu para pegá-la, porque os olhos dele estavam presos na sala, onde Alice segurava o violão com as duas mãos pequenas e cantava numa voz fina e firme que preencheu cada canto daquela casa que havia ficado em silêncio por 18 meses inteiros. E Solange, de uniforme azul, estava sentada ao lado dela com o sorriso mais aberto e mais honesto que ele tinha visto dentro daquelas paredes desde que Vera foi embora. E o que Renato sentiu naquele segundo não tinha nome fácil. Era alívio e dor ao mesmo tempo. Gratidão e culpa juntas. A sensação de alguém que esperou tanto por uma coisa que, quando ela chega, o corpo não sabe direito como reagir. Ele ficou parado no corredor sem fazer barulho, com o paletó ainda no corpo e os olhos vermelhos, e deixou a cena acontecer na frente dele sem interferir, porque havia aprendido ao longo daqueles 18 meses que algumas coisas se quebram quando um adulto entra no meio sem ser chamado. Então respirou fundo e assistiu a filha cantar com o violão no colo e o rosto voltado para o microfone, e assistiu Solange olhar para Alice com aquele cuidado que não vinha de obrigação, vinha de um lugar genuíno que ele reconheceu na hora porque era raro e porque ele mesmo havia sentido falta daquilo dentro de casa por muito tempo. Alice estava sorrindo de um jeito que ele não via desde quando Vera ainda estava ali para provocar aquele sorriso. E o simples fato de estar vendo aquilo de novo, depois de 18 meses de espera e tentativa e frustração, fez com que Renato precisasse encostar a mão na parede para se segurar no lugar onde estava, porque as pernas ficaram pesadas de um jeito que ele não esperava. 18 meses antes, Renato tinha tudo organizado, empresa crescendo, agenda lotada, a vida funcionando dentro de uma rotina que ele havia construído com trabalho e disciplina durante anos. E numa terça-feira comum, com reunião marcada, café na mesa e 2 contratos para assinar antes do almoço, recebeu uma ligação que desfez tudo em menos de 1 minuto. Vera havia se envolvido num acidente no caminho de volta do mercado, numa rua que ela percorria todo dia desde que haviam se mudado para aquela casa. E quando Renato chegou ao hospital, já não havia mais nada a fazer além de assinar papéis e receber o olhar de quem não tem mais notícia boa para dar. Ele foi capaz de organizar tudo o que precisava ser organizado, de receber as pessoas que chegavam com abraços e palavras de conforto, de responder mensagem por mensagem, de manter a compostura nos momentos em que precisava ser forte pela filha, de voltar ao trabalho na semana seguinte porque parar completamente não era uma opção que ele sabia exercer, porque o trabalho sempre havia sido o lugar onde ele sabia exatamente o que fazer. Mas Alice não tinha esse recurso. Alice tinha 4 anos e a mãe era o centro do mundo dela. E quando o centro sumiu de vez, tudo ao redor perdeu sentido junto e de uma vez. A menina havia começado a ficar quieta ainda naquele dia no hospital, e o silêncio foi aumentando nos dias seguintes de um jeito gradual e constante que Renato demorou para perceber em toda a sua dimensão, porque estava ocupado demais com a própria dor e com os assuntos práticos que a vida exige, mesmo quando tudo desmorona ao redor. Quando percebeu de verdade o tamanho daquele silêncio, Alice já havia parado de chamar o pai pelo nome, de pedir coisas, de comentar sobre o que via pela janela durante as viagens de carro, de cantar as músicas que a mãe havia ensinado, de rir quando via algo engraçado na televisão, de correr pelo corredor de manhã do jeito que fazia antes, e parado inclusive de chorar. E foi esse silêncio absoluto e completo, sem lágrima e sem palavra e sem reação visível, que levou Renato ao primeiro.
Consultório, depois ao segundo, depois ao terceiro, numa sequência longa e exaustiva de salas com profissionais competentes que faziam perguntas com cuidado e olhavam para Alice com atenção genuína e anotavam tudo num bloco. Mas Alice chegava em cada sessão, sentava na cadeira de frente para o profissional, olhava para o chão com aqueles olhos grandes e não dizia nada. Não porque não quisesse, mas porque as palavras haviam ido embora junto com a mãe e nenhum método disponível conseguia trazê-las de volta. Renato pagou por tudo que existia disponível no mercado: sessões semanais, sessões diárias, terapia com música, terapia com brinquedos, terapia em grupo com outras crianças, profissionais especializados em crianças que haviam passado por perdas familiares precoces, médicos que avaliaram se havia alguma questão neurológica por trás daquele silêncio. E cada um deles saía da sessão com Alice, com o relatório nas mãos, dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. A menina não reagia, não interagia de forma espontânea. Precisava de tempo e de estímulo contínuo e de paciência, e o tempo foi passando, meses sobre meses, e o estímulo foi sendo oferecido da melhor forma que cada profissional sabia oferecer. E Alice continuava no mesmo lugar, sentada no canto do quarto, com um pelúcia que era da mãe, um urso de pelagem desgastada que Vera havia ganhado de presente anos antes do nascimento de Alice, e que a menina havia adotado como se fosse a coisa mais preciosa que existia, olhando pela janela com uma expressão que Renato não conseguia encarar por muito tempo, porque pesava demais e porque ele se sentia completamente incapaz de alcançar a própria filha, mesmo estando dentro da mesma casa todos os dias, dormindo no quarto do lado, tomando café da manhã na mesma mesa, vivendo no mesmo espaço, sem conseguir cruzar aquela distância invisível que havia se instalado entre os dois. As babás que passaram pela casa foram muitas ao longo daqueles 18 meses, mulheres experientes e bem recomendadas por famílias conhecidas que chegavam na segunda-feira de manhã com energia e disposição e a certeza de que teriam resultados em pouco tempo. Iam embora, semanas depois, sem conseguir explicar direito o que havia acontecido. Porque Alice não era difícil no sentido convencional. Não gritava, não jogava as coisas no chão, não era agressiva com ninguém. Simplesmente não estava presente de verdade. Ficava no próprio mundo, de um jeito tão completo e tão fechado que as pessoas ao redor eventualmente desistiam de tentar entrar sem sequer perceber o momento exato em que haviam parado de tentar. Foi numa tarde de quinta-feira que Maurício, sócio de Renato havia 12 anos e um dos poucos amigos verdadeiros que ele tinha fora do ambiente de trabalho, trouxe o nome de Solange durante um almoço que havia começado como reunião de negócios e havia derivado para conversa de amigos no fim, como costumava acontecer quando os dois estavam sem pressa. Maurício colocou o garfo no prato e falou com a naturalidade de quem diz algo que já pensou várias vezes antes de decidir falar. Eu sei que você já tentou muita coisa com a Alice e que nada funcionou do jeito que precisava. Mas tem uma moça que cuidou da filha de um amigo meu quando a família passou por um momento muito parecido com o seu. E o que ela fez por aquela criança não tem explicação técnica. É um jeito de ser que a maioria das pessoas simplesmente não tem. Renato olhou para ele com atenção. Outro especialista? Maurício balançou a cabeça com firmeza. Não, ela não tem título nenhum. Não tem método, não tem certificado na parede. Tem paciência e tem presença real. E às vezes é exatamente isso que uma criança precisa quando a dor é grande demais para qualquer técnica alcançar de verdade. Renato ficou em silêncio por um momento, mexendo no copo sem beber, olhando para a mesa, porque já havia aprendido a não criar expectativa depois de tantas tentativas que haviam chegado com promessa e ido embora com relatório.
Mas havia algo na forma como Maurício falava que era diferente de todas as outras indicações que ele havia recebido. Não tinha entusiasmo exagerado, não tinha promessa de resultado garantido, tinha só a certeza tranquila de quem havia visto algo funcionar de perto e não precisava convencer ninguém, porque o que havia visto era suficiente. Renato devolveu o copo à mesa com cuidado. Me passa o contato dela. Solange chegou numa segunda-feira de manhã com uma mala pequena e um uniforme passado dentro de uma sacola de pano. Bateu na campainha exatamente no horário combinado, cumprimentou o pessoal da casa com educação genuína, sem exagero, sem o sorriso largo de quem está tentando agradar. E foi direto perguntar ao responsável o que precisava ser feito naquele dia. Sem apresentação longa, sem tentar causar boa impressão com palavras, sem aquele entusiasmo artificial que muitas pessoas trazem quando chegam num lugar novo, querendo parecer mais do que são antes de qualquer coisa. Renato a recebeu no escritório da casa e explicou a situação inteira, sem poupar detalhes. A partida de Vera, o silêncio progressivo de Alice, os profissionais que haviam tentado ao longo de 18 meses, as babás que haviam chegado com disposição e ido embora sem resultado, o que havia funcionado por alguns dias e o que havia falhado completamente. E Solange ouviu tudo com atenção total, sentada na cadeira com as mãos no colo e a postura de alguém que ouve de verdade, sem interromper, sem anotar nada, sem prometer nada. E quando ele terminou, ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhou para ele com tranquilidade e fez uma única pergunta. Tem alguma coisa que ela gostava muito de fazer com a mãe? Alguma música? Alguma brincadeira? Alguma rotina que as duas tinham juntas todo dia? Renato ficou parado por um segundo, porque nenhum dos profissionais havia começado por ali. Todos haviam chegado com metodologias estruturadas e perguntas técnicas sobre comportamento e desenvolvimento e histórico familiar. E aquela pergunta direta e humana pegou ele desprevenido de um jeito que ele não esperava depois de tudo que havia passado. Vera cantava para ela toda noite antes de dormir. Desde que Alice nasceu, toda noite sem exceção, independente de cansaço ou compromisso do dia seguinte. A Alice adorava música. Ficava pedindo para a mãe cantar a mesma música várias vezes seguidas e ria cada vez que chegava no refrão, como se a surpresa fosse nova toda vez mesmo, sabendo que ia chegar. Solange assentiu devagar, com os olhos fixos nele, absorvendo aquilo com cuidado. E então disse com uma calma que não era ensaiada e não era forçada. Pode deixar comigo. Dodi não era uma promessa com prazo e nem uma garantia de resultado. Era só a afirmação tranquila de alguém que sabia o que estava fazendo e não precisava de palco nem de validação para provar isso. E Renato notou a diferença, porque já havia ouvido promessas demais naqueles 18 meses e reconhecia o peso vazio que elas geralmente carregavam quando vinham de quem precisava se provar antes de começar. Os primeiros dias foram silenciosos, como todos os outros que os haviam antecedido naquela casa. Alice ficava no quarto com o urso no colo, Solange fazia as tarefas com cuidado e sem pressa. E o que Renato notou desde o primeiro dia era que ela não tentava se aproximar de Alice de forma forçada, não ficava parada na porta do quarto esperando a menina olhar. Não levava brinquedos sem ser pedido, não chamava pelo nome em tom animado para tentar provocar reação. Não fingia que havia encontrado algo interessante perto do quarto para criar pretexto de aproximação. Simplesmente trabalhava, ficava no mesmo espaço da casa que Alice ocupava, presente e disponível, sem exigir nada em troca. E deixava o silêncio ser silêncio sem tentar preencher com estratégia.
Era diferente do que todas as outras haviam feito antes, e Renato percebeu isso já no segundo dia, quando chegou do trabalho e encontrou Alice sentada no chão da sala com o urso no colo e Solange organizando a estante do outro lado do mesmo ambiente, as duas no mesmo cômodo sem interação direta, mas as duas lá ao mesmo tempo. E havia algo naquilo que parecia certo, de um jeito que ele não sabia explicar com precisão, mas reconhecia como diferente de tudo que havia visto naquela sala nos últimos meses.